tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de agosto de 2011, terça-feira. O verbete é o 2011. Coincidência numérica. Tem 6 páginas, 47 elogias e 22 máximos. Eu chamo a atenção para o detalhismo que tem 14 máximos. O tema é estética numérica. A especialidade é matematicologia. Quem redigiu essas 6 páginas é a nossa professora Rosa, que é veterana. Qualquer coisa vocês falam que ela está com assessoria hoje da Pilar. Definição. A estética numérica é a ciência aplicada às pesquisas ou aos estudos técnicos sistemáticos da abstração racional, objetiva, clara, livre de conotação emocional e do approach interpretativo dos estados estéticos, traduzindo-os em números ou métodos numéricos, a fim de formalizar a abordagem da beleza, do equilíbrio, da harmonia, da agradabilidade dos objetos, fenômenos, parafenômenos e manifestações da consciência. O holopensene pessoal da hiperacuidade. O holopensene pessoal da curiosidade pesquisística. A apreensão dos dados e feitos estéticos de modo científico. A tradução da agradabilidade em signos numéricos. O conhecimento estético gerado pela linguagem organizada da matemática. A geometria sendo a tradução estético-visual da matemática. Eu li só uma parte aqui, tem mais de 20 linhas, só a patologia, para vocês terem uma ideia. Agora, nós temos aí na divisão da argumentologia, a intrafisicologia, 18 exemplos de instâncias do cotidiano apresentados com o objetivo de ressaltar o emprego da análise racional, numérica, matemática, na apreensão estética dos respectivos conteúdos. E na multidimensionologia, nós temos 13 exemplos de atributos, ao modo de conjunto mínimo de parâmetros avaliativos da paraestética consciencial, seguidos da equação síntese e respectivos instrumentos de medida dispostos a seguir na ordem alfabética. Na remissiologia, em 15 itens, nós destacamos abstração, beleza, louçania estilística, matematização do conceito e planilha técnica. Frase enfática. A estética numérica, ao propor traduzir a beleza ou a parabeleza pela linguagem dos números, incita o entendimento racional das subjacências interatuantes na ordem e na harmonia do cosmos. Você enxerga a natureza com a emoção ou com a razão? Você compreende os efeitos positivos do autodesenvolvimento da estetização numérica na ampliação da autoconscientização multidimensional? Nós temos na bibliografia 6 itens. Agora, questionamento. Quando uma pessoa não reúne condições ideais para a prática diária permanente da TENEPS, por motivo de saúde, insuficiência de recursos materiais que permitam paz de espírito ou outros motivos impeditivos, poderia realizar em situações de vida que requerem uma harmonização para a melhor vivência do seu caminho pessoal e espiritual? TENEPS não. A pessoa pode mexer com energia, mas não vai mexer com a TENEPS diferente do que nós falamos, porque ela embiruta, cria problema. Caso positivo, a resposta não é negativa. Qual a indicação da frequência? Não. Somente os momentos críticos, uma vez por semana? Não. Não se faz isso. TENEPS, ou é TENEPS ou não é. Agora, você mexer com energia, você pode mexer o dia inteiro, a noite inteira, o ano inteiro. Depende da pessoa, o que ela faz. Agora, cuidado, não estabeleça horários que você vai sempre no mesmo lugar, na mesma hora, que os assediadores podem pegar a pessoa. Sem as defesas da TENEPS, é difícil da pessoa se sustentar com isso de uma maneira uniforme. Qual conselho o senhor daria para o jovem que deseja começar suas experiências fora do corpo, conscientes com maturidade e com intenção na interassistencialidade?
Olha, a pessoa lê o livro Projeciologia. Demorei 19 anos para escrever o livro. Lá tem tudo que a gente pensa sobre o assunto. Isso que você está pedindo. A consciência que dessome algum tipo de defeito físico ou alguma enfermidade que estagnava a sua vida, irá poder se recuperar de que forma? E na próxima vida irá passar pelos mesmos problemas? Olha, aí depende do que a pessoa mantém como trafar. Depende dos trafares e megatrafares. Nas atividades físicas, os músculos que são trabalhados beneficiam os chakras correspondentes? Sendo assim, no caso do umbilico chakras 1, exercícios abdominais poderiam auxiliar no desbloqueio desse chakra? Não há dúvida que isso pode ajudar, sim. Você poderia nos explicar com mais detalhes, agora é com você, no item 10 da intrafisicologia, o número de ouro, também chamado de proporção áurea, razão de ouro, divina proporção, que é um número extraído da sequência de Fibonacci, representando uma constante de crescimento desde conchas, seres humanos até colmeias. Como se explica esse número repetido por todo o universo? Olha, eu não vou conseguir explicar como é que ele está repetido em todo o universo, mas me intriga muito também saber que desde a antiguidade esse número já era percebido, e o Fibonacci ele é de 1100 e pouquinho. E ele fez uma sequência de números e, não por acaso, a sequência tem uma proporção entre os números subsequentes que converge para esse mesmo número áureo aí, que é o que se chama de Φ. A sequência de números, até trouxe um desenhozinho aqui, ele deve estar sabendo, um desenho explicativo, não sei como é que eu mostro isso aqui. Aqui, ó. Acho que aqui. Não, é porque tem que... Aqui, ó. É aqui. Ah, não vai dar para enxergar. É assim, ó. Os retângulos que vão sendo formados ali, ó. Então, assim, ó. Tem um retângulo de um lado, um quadrado. De lado 1 por 1, né? Aí, esse 1 com 1 é uma sequência. Você tem o 0, o 1, aí o 0 mais 1 dá 1. Aí você pega os dois últimos números. 1 mais 1 dá 2. Aí você constrói um quadrado de 2. Aí 1 com 2 dá 3, você constrói um quadrado com 3. Depois 3 com 2 dá 5, e assim você vai somando. 3 com 5 dá 8, 8 com 5 dá 13. Então todos aqueles quadrados ali, quando subsequente um ao outro, ele vai criando um certo retângulo. Então assim, ó, se você dividir 5 por 3, vai dar 1,8 alguma coisa. Se você dividir 5 por 8 por 5, vai dar também aproximadamente esse número. Se você dividir o 13 por 6, vai cada vez mais aproximando, vai convergindo para o número que a gente chama de Φ, que foi o Fídias que estabeleceu esse número na época da construção do Partenon. Por isso tem esse nome Φ. Não confundir aí com o número π. Esse número também é um número irracional, e ele traz uma estética no traçado dele. Tem um matemático, acho que já está bom. Tem um matemático que trabalhou a questão da medida estética, e ele é um americano, ele chama Bikoff. E ele fez uma pesquisa, e as pessoas não sabiam dessa relação, e de preferência do traçado geométrico. Então as pessoas realmente preferiram os retângulos mais aproximados com essa relação áurea entre eles. Então, por exemplo, um retângulo, quando era um lado muito comprido e a altura muito estreita, eles não era agradável para a pessoa. Um quadrado era menos agradável. Até o círculo, né, que também não era muito agradável. Então, assim, estatisticamente, o que foi mais agradável para as pessoas tinha correlação com essa relação Φ aí, da razão áurea aí. Agora, como é que a natureza toda apresenta essa relação, sinceramente, eu não posso explicar. Né? Não tem como explicar.
poderia detalhar no item 17 da Intrafisicologia, página 35, o terceiro elemento, a teoria matemática dos jogos, modelando a luta receptor-autor na percepção do texto literário. Então, essa teoria dos jogos é uma teoria que tem dois ou mais estrategistas, vamos chamar assim, e esses estrategistas, eles começam a fazer um jogo de estratégias para eles conseguirem melhores resultados. Então, por exemplo, vamos supor, entre um artista e o público, o artista pode supor, né, as estratégias do público, a estratégia aí no caso é de aquisição, né, das obras dele, de agradabilidade, de moda, enfim. E ele pode traçar as estratégias de elaborar o trabalho dele a fim de obter melhores resultados. Então, é uma teoria matemática dos jogos. Isso é aplicado na economia, na pacificação entre países, né, que um fica tentando imaginar o que o outro está pensando para poder traçar metas, traçar estratégias de maior conquista, né, de maior resultado. Então, é uma teoria matemática. É probabilística, estatística. É possível que Hitler esteja encarnado entre nós? Se não está, onde se encontra o espírito dele? Quanto tempo leva para um guerreiro genocida mudar de mata pensando? Nunca sabe. Você esqueceu também, existe um negócio chamado transmigraciologia. A gente não sabe. Como posso ajudar meu irmão? Ele é meio ogro, uma pessoa de difícil convívio. E o que o próprio filho dele diz, tanto que a mulher contratou um advogado e o colocou para fora de casa. Mas ele tem piorado após começar a ler sobre reptilianos e Lúcifer. Já ouviu falar sobre isso? O que posso fazer? Olha, uma boa coisa chama-se psiquiatra. Leva ele ao psiquiatra para ver com calma essas coisas. Senão ele vai acabar entrando no satanismo da vida. Esse negócio é terrível. Precisa de abrir o olho. Não é nada bom isso aí. Valdo. Sim. Você comentou... Alô? Está funcionando? Você comentou uma vez de uma vida que você teve com o numerador, que vocês eram irmãos. Eram gêmeos, né? Como é que era a relação? Que era... Quem se destacava ali na relação? Como é que era? Porque tem muitos gêmeos que se dão bem, né? Tem outros que não. Mas a maioria se dá bem. Como é que fizeram, né? Às vezes um depende do outro. Nós éramos muito, irmãos. Muito assim, fraternos. Mas quem que tomava muito frente? Companheiro, que chama isso. Não é companheiro do PT, não. Mas quem que tinha tendência de tomar mais à frente? Como é que era assim? Não, a gente tinha experiência por causa do povo diferente, né? Mulher diferente, família diferente, dava alteração. Não, isso eu estou perguntando assim mais na infância. Sei, mas entre nós dois era mais ou menos equivalente. Equivalente. Por isso que tem reciprocidade. E depois na adultidade manteve uma boa... Mas devia ter muita estética numérica, né? Porque numerador, né? É isso que eu ia perguntar. Agora, eu quero chamar a atenção para o verbete dela com essas 6 páginas. Tem 22 expressões na área de estética, etc., que eu vou ler aqui para vocês. Neuroestética, microestética, macroestética, interestética, estética e paraestética. Beleza para beleza, harmonia, leveza, elegância, regularidade. Ornamento, sensibilidade, agradabilidade, simetria, ritmo, concórdia, perfeição, equilíbrio, proporcionalidade e precisão. Tudo isso é um processo de estética. A base. Você usou 22 expressões no verbete inteiro. Parece que eu vi quase todas. Se escapou foi uma ou duas só. Mas são 22. Aqui. O enumerador, ele também já deve ter sido um grande matemático, né? Como é que é? O enumerador já deve ter sido um grande matemático, né?
Ele deve ter sido. Agora, eu fui discípulo dele. Foi mesmo? Está mais fácil para procurar, Rosa. Mais ou menos isso. Nós somos companheiros, alto nível. Nós somos companheiros. Ele já foi médico também? Ele já trabalhou na área médica também? É a área dele igual a minha. Nós trabalhamos há mais de milênio, né, na área da saúde. O processo todo é esse. É a tendência do auxílio. Eu tenho isso desde pequeno. Entende? Eles me chamavam até de bobo, porque eu dava as coisas todas que eu tinha. Faz assistência. E quer dizer, então também já teve vezes vocês ficar muito tempo no extrafísico e com ele também no extrafísico? Sempre que ele estava no intrafísico, eu estava no extrafísico, eu procurei ajudar. Por isso que a gente tem assistência. E vice-versa. Agora, nessa vida, a hora que ele se predispôs a me ajudar, eu fui o primeiro a fazer força para isso devido à minha afinidade, o rapport, né? A empatia que a gente tem. Ele te acompanha nessa vida desde quando? Ele está comigo? É. Olha, eu lembro da presença dele na minha infância. Ele foi o primeiro chinês que eu vi perto de mim. Foi ele. E continua sendo o mais assíduo. Entende? Rosa, a fatologia aqui na página 31, última linha. Sim. O dilema realidade-ilusão presente na arte matemática de Moritz Cornels. Então, isso aqui foi eu ganhei um presente da Ami, um livro que ela trouxe para mim. E aí foi justamente na época que eu estava fazendo esse verbete. Eu não sei se você conhece as obras dele. Então, assim, você vai vendo uma obra dele, você vai achando que você está indo numa direção, daqui a pouco você já está na outra direção. Você está subindo, esse aqui tem que você parece que você só sobe, mas ao mesmo tempo você enxerga alguma coisa descendo. Então, assim, tudo com perspectiva, tudo com medida, com elementos matemáticos, mas você fica. Essa daqui, essa aqui também é uma. Eu vi. Essa aqui é famosa também. Eu vi uma amostra em São Paulo sobre. Essa aqui, né? Essa aqui. Dessa aqui. Então, mostra aí. Você olha a figura, você vê que tem 2 andares, mas você vai acompanhando as escadas, você só sobe. Entendeu? Você não. Então, assim, é complicado. É uma ilusão com os dados ali expressos e você fica naquele dilema, o que está acontecendo, sabe? Eu vi uma amostra no Banco do Brasil, em São Paulo, tinha sobre o ERSH, agora que... Tá bom? Agora, tem aqui, eu passo para você aqui, depois você vê. Eu vi. Agora, a próxima também, logo em seguida, é o trópico geométrico, assíntota, o trópico geométrico. Então, é porque assim, tem na linguística, tem um tropo que é assíndeto, que é a ausência de conjunções. Então, por exemplo, você fala assim, cheguei, vi, venci. Você não põe nenhuma conjunção. Aí tem uma outra, esse aqui é exemplo do dicionário. É homem rico, simpático e inteligente. Não fala, é homem rico e simpático e inteligente. Bota uma vírgula e omite as conjunções. Também tem lá o polissíndeto, né, que você põe demais aí. Mas, enfim. Então, quando eu vi, eu já gostava dessa ideia da assíntota como um tropo geométrico. Até há muito tempo atrás eu já tinha feito até umas elucubrações com relação ao paradigma consciencial, para virar CL, que teria uma assíntota ali para dar um salto no paradigma. Enfim, eu tinha feito já umas elucubrações desse tipo. Mas eu vi no livro do Max Benz exatamente essa expressão, tropo geométrica. Eu achei irresistível eu colocar aqui no meu verbete. Que é a assíntota, você sabe o que é, da matemática? É uma reta para a qual uma outra curva ela se aproxima indefinidamente, mas nunca consegue tocar aquela reta. Né?
Então, aqui funciona ao modo de um tropo geométrico, porque na estética numérica, qual é a proposta? É você trazer a estética, que é o resultado de uma observação, e que muitas vezes você pensa nela como uma sensação, uma emoção muito grande, mas trazer aquilo para o racional, para o método, para o número. Então, tem um limite aí, que é assintótico, eles nunca se aproximam, eles nunca chegam a ficar iguais, entendeu? Eles nunca chegam a se tocar, mas eles se aproximam cada vez mais, é essa que é a ideia. Então, eu quando vi que ele usou exatamente o tropo geométrico da assíntota, eu aí reescrevi, né, uma frase para colocar aqui. Não sei se ficou claro por que eles consideram tropo geométrico. É quase um paralelo entre o assíndeto, que é um tropo linguístico. Tá certo? É a palavra, é um jogo de palavra aí. Agora, a própria expressão do teu verbete foi você que criou, estética numérica, né? Você que criou ou já existe? Não, foi assim, onde eu estava aqui na tertúlia, aí o professor Valdo, não sei qual o contexto, ele falou assim, você podia fazer um verbete estética matemática ou estética numérica. E aí eu fiquei umas 2 semanas para decidir o que eu ia fazer. Aí eu decidi fazer estética numérica, porque eu achei que era mais fácil, né? Porque eu ia mexer só com número, matemática era um mundo muito maior e tal. E aí quando eu comecei, aí eu fiz aquela técnica, né, do auto-brainstorming, né, primeiro, comecei a escrever tudo que eu sabia de matemática, tudo que eu achava bonito na matemática, e fui colocando. Aí depois eu fui fazer a pesquisa. Quando eu encontrei o Max Benzi, que já falava da estética numérica, foi ele que praticamente estabeleceu a estética numérica, aí eu comecei a ter que estudar mais, porque eu não sabia nada de estética numérica, eu sabia que estética numérica era uma coisa que já existia, é uma área, e aí eu comecei a estudar mais. E a estética numérica é exatamente isso, é ligada à teoria da informação, que é... Escuta, dizem que o benzeno nasceu dele. É piada, não é bem né? isso. O senhor conheceu ele, porque ele esteve no Brasil. Mas a parte bioquímica é baseada em benzeno, você sabe como é que é. Então vamos com calma. Tem sua razão. Ele é alemão, ele é matemático, ele é filósofo, não é matemático de formação, mas ele conhece muito a matemática. Ele é muito desconhecido. O povo não conhece bem. Né? Aqui no Brasil ele esteve aqui, tem entrevistas com ele. Então, assim, mas eu não queria também fazer a teoria dele aqui, até porque ele mexe com semiótica, eu não consigo compreender muito aquilo, né? Fala muito, né? Enfim, mas ele faz uma comparação com a semiótica que eu acho interessante, que é assim, do mesmo jeito que tudo que você observa, você representa por signo, essa estética numérica é você observar tudo e representar por número. Né? Então é esse paralelo que eu acho bem interessante, bem... E pensar nas 22 coisas que eu falei aí, que você se referiu. E aí ele realmente transformou essa ordem estética, assim, o paradigma estético, ele mudou. Né? Então tudo isso que você produz assim, por computação... A coisa mais séria, você fala que no fim, você enxerga a natureza com a emoção ou com a razão? Pois é. Isso que é importante. Pois é. Mas é conversa fiada. Ô Rosa, você pode me clarear aqui na teleologia? O que você quis colocar aqui? Que você colocou a teoria dos grupos como base para a teoria dos ornamentos? Cadê os grupos aqui? Os grupos da matemática também? É o grupo da matemática mesmo. da matemática. Uhum. Deixa eu ver onde que... Eu tenho o resumo aqui para você... É assim, os ornamentos aqui no caso são as coisas que enfeitam, que dão a estética, né? Então é você enxergar o contexto. Na verdade, quem fez esse trabalho, né, de teoria dos grupos como base na teoria dos ornamentos foi um outro matemático, que é o matemático suíço, o Andreas Speiser, não sei se fala assim, que a teoria dos grupos, você sabe também... conheço. Né? Você conhece a teoria dos grupos. Para quem não conhece, gente, é assim, é um conjunto de números que tem algumas propriedades. Então, assim, olhando graficamente, você faz um quadrado, coloca na linha todos os números, na coluna todos os mesmos números, e vai
e vai fazendo o cotejo. Então, tem que ter um elemento neutro. O que é isso? É que esse elemento, ele pode ser operado com qualquer um outro, que não vai acontecer nada com o outro, ele vai ficar igual. O elemento neutro é o evoluciólogo do grupo evolutivo. Isso aí. Tem o elemento, tem a identidade, né? E tem o nulo, que acaba com tudo. É Olha o assediador. Os grupos evolutivos, você vai ver isso. O elemento nulo é o assediador, né, professor Valdo? Que operado com outro, zera. Mas o outro neutro é o evoluciólogo. Então é assim, ó. Então, nessa teoria dos grupos, tem um evoluciólogo e tem um mega assediador. Tem. E tem uma condição lá, tem várias condições lá, que aí gera uma simetria muito grande. Então, toda a base da estética, até certo ponto, é baseado na questão da simetria, ou seja, tendo a simetria ou não tendo a simetria. É uma relativização da simetria. A maioria não tem. A maioria não tem. Mas, enfim, é a relativização da simetria na medida estética. E aí ele faz exatamente isso. Ele aqui, ó, só dá consciências assimétricas. Pois é. Agora, esses ornamentos que está aí então, são ornamentos gerais? Ornamentos gerais. Então, por exemplo, o que ele fala aqui? Quer ver? Ó, da teoria dos grupos, pela teoria dos grupos, foi provado matematicamente a existência de apenas 230 grupos de simetria interna nos cristais. Entendeu? Assim, isso foi importante para alguma coisa. Eu pensei esse aqui para a gente ter uma ideia, que eles aplicam isso aí. Aí está dizendo lá no livro, eu não vou ser capaz de te dar exemplos em tudo, mas que esse cotejo, né, da simetria com a teoria dos grupos e ornamentos, esse ornamento aqui é a teoria dos ornamentos, assim, da coisa que torna bela, que torna estética, né? Agora, ó, os artistas deviam de aparecer aqui hoje, né? Precisavam, né? Os artistas. Pois eu estou vendo que nós temos um grande artista aí, ninguém falou nada ainda. Se te falar nele, que está sentado ali. Tá certo? Ele veio para defender a situação. Tá certo? Rosa. É uma satisfação de ver o homem aqui. Isso é uma raridade. De ver qual é a época, talvez seja o frio, alguma coisa que houve. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Obrigada, Luiz. Cadê você? Pois é. Nossa, eu estou me sentindo super bem. Pois é, mas veja só, você conseguiu chamar o homem. Luiz, obrigada pela sua presença, hein, Luiz? Itens. Olha só, qualquer coisa eu vou te pedir socorro, tá? Aqui, ó, são os 22 itens. Nossa, que bom que você veio. Estou muito contente. Aqui, com relação às consciências e consciências que apontamos para serem assistidas durante a TENEPS, como proceder? O ideal é evocar cada uma dessas consciências indicadas na lista de assistência, ou o amparador fica à frente dessa situação. Deixa por conta do amparador. Só leia, para você saber o que se passa. Coloquei o nome do meu pai na minha TENEPS e hoje ele acordou dizendo que o tinham bombardeado energeticamente. Relatou que acordou com o corpo todo pinicando. Perguntei se a sensação era agradável, ele não soube responder. E o horário da sinalética que ele vivenciou foi exatamente o horário da minha TENEPS. Esse tipo de experiências são comuns em consciências que são assistidas pela TENEPS? Yes, indeed, of course, d'accord, o que mais? Pode esperar que vai dar mais coisas. Isso mostra que a sua TENEPS está funcionando, isso é fora de sério. Alguma coisa que impeça um guia cego ou mega assediador perceber os pensamentos de uma consciência na vigília física ordinária ou da consciência projetada? Qual o processo que ocorre na leitura de pensamento? Olha, se uma pessoa está muito encapsulada, ninguém consegue penetrar o micro-universo consciencial dela. Existem essas possibilidades, sim, de bloqueio total. Ninguém pesca, ninguém tasca, ninguém invade, não há ex-pensene que entra. Depende da personalidade. Em 2011, fui ao cardiologista, ao otorrino, ao clínico, ao ortopedista, ao psicólogo e ao psiquiatra. Estou com a psicóloga há 2 meses e tomando remédio, com o psiquiatra há 1 mês. E tomo remédio para dormir. Nesse ano, IPC, fiz CIP, ECP1 e estou fazendo CPC. Assisto às terturas diariamente, nem que seja por meia hora. Após minha cirurgia bariátrica, em 2007, entrei no processo de ansiedade, depressão e pânico muito grande.
É o tal negócio essas cirurgias são de morte. Eu tenho desancado com muitas dessas cirurgias, não é à toa. Sempre fiz, eu conheço muito essa pessoa aqui. Sempre fiz atividade física, no momento não posso fazer porque tenho que fazer cirurgia do joelho. Por favor, me ajude, porque fiz e faço de tudo para sair desse mal. E mesmo assim me sinto péssimo. Hoje liguei para o psiquiatra para aumentar a dose do remédio. Faço várias vezes por dia. O que está acontecendo comigo? Quero sair dessa angústia. Por favor, me ajude. Olha, eu já coloquei seu nome na minha TENEPS. Aí, desde que eu vi a sua citação aí, que eu vi já umas informações a respeito. Agora, o que se passa? Eu acho que você precisa de fazer higiene mental. Você está dando valor demais para as suas doenças, os seus trafares. Tem que superar isso aí. Você é uma pessoa que era muito preocupada com você e com a sua família. Você voltou para ir para a turma. Então, olha bem isso, porque às vezes o processo é do seu trabalho, do seu serviço, a relação com os sócios da família, aquele negócio todo, que antigamente você era preocupadíssima com isso. Essa morou aqui uma temporada, eu tenho. Agora, eu acho que o problema aí é mais de higiene mental. Ela fica muito monoideica, quer dizer, com ideia fixa dentro dos processos negativos. Vamos levantar o ânimo com isso aí. Nós vamos colocar aí. Vê se você sente aí que o enumerador vai te ajudar diretamente. Ele conhece muito ela. Quando estou no início da TENEPS, durante o processo de autolimpeza, tenho dores físicas em várias partes do corpo. Por que isso ocorre? Quando ficamos inconscientes para fazer TENEPS sem memória, não estamos necessariamente dormindo. Gostaria de saber se faz parte do processo o amparador tomar no nosso corpo. Escuta, primeira coisa, esse processo de dores que você está sentindo é o desenvolvimento natural do processo da TENEPS. Você não está em forma. Vê se você fica em forma com o processo humano, somático, corpóreo, da sua constituição física. Faça um pouco de exercício físico, isso vai ajudar você mais. Agora, sobre o amparador, ele pode chegar a ficar e fazer até psicofonia através do praticante da TENEPS. Depende do nível de afinidade e o objetivo da assistência. Isso aí tem que ser levado em consideração. Mas tudo é possível. Você está em desenvolvimento. É uma senhora de Portugal que está falando. Quem é o próximo aí? Pode falar aí, ó. Alzira. Oi, pode falar. Pode. É uma simetria aí. Na página 32. Está um roseral, isso aqui hoje. Página 32, sim. Na quinta linha da fatologia, você introduz aqui com a interestética ou estética híbrida, integrando as diversas áreas do saber, entre elas metáforas. Eu entendi em relação à estética. Eu queria saber se entre as suas pesquisas, já que eu desconheço essa área da matemática, você encontrou alguma relação numérica em relação ao texto, em relação a uma metáfora? Olha só, você estava aqui no dia que o Rômulo apresentou o verbete dele de algoritmo? Sim. Então, ele falou em alguns algoritmos ali que são verdadeiras metáforas. Eu vou ressaltar duas aqui. Algoritmo, você sabe que é um processo matemático, né? Sim. Então, assim, um que ele falou aqui, que foi o algoritmo guloso. Assim, grosso modo, né, o que é? É você ficar guloso. É você... A alternativa que te apresentar numa encruzilhada que você encontrar, você vai pegar para você a melhor opção daquele momento. Aquela sensação assim de saciar o máximo possível. Aí no próximo encruzilhada, você vai pegar de novo o que for melhor. Vai chegar um ponto, né, que você vai restringindo as suas possibilidades de escolha. E o pior, é que às vezes as possibilidades de escolha agora podem piorar o teu resultado global, tá certo? Então, é preciso que você tenha... então, esse algoritmo, o que era? Era uma crítica,
a essa guludice que a gente tem, entendeu? Que ao invés de você pegar a emoção e pegar o que é melhor naquele momento, você tem que parar, ver o teu problema de uma maneira mais ampla, para você ter uma perspectiva de saber dosar entre a melhor escolha a cada momento. É uma das metáforas. Uma outra metáfora também que eu peguei do algoritmo, porque eu estava entusiasmada lá com o verbete do Rômulo, é o do simulation annealing, que é de cozimento de materiais. Quem trabalha na engenharia com materiais de metalurgia, essas coisas assim, eles vão esquentando lá as placas de ferro, de aço e tal, e tem um resfriamento, e eles têm que fazer uma dosagem desse resfriamento de tal forma branda, que cria os cristais sólidos sem defeito nenhum. E aí o que a matemática fez dentro do algoritmo? Pegou essa ideia, isso eu chamo de metáfora, pegou essa ideia e construiu algoritmos com essa base de ideia, que é, você não sabe a solução, e aí você é um algoritmo probabilístico, e aí você, na probabilidade, pega uma solução, possível solução, e vai esquentando, sabe? Vai vendo a medida da temperatura que aquela solução tem com relação aos dados do problema. E você vai melhorando aos pouquinhos aquela cristalização até você conseguir aproximar o máximo possível do ótimo global, entendeu? Então assim, tem algumas metáforas. Deixa eu ver se eu entendi, né? Agora, só um instantinho. Independente disso, a própria metáfora, tá? Ela tem dentro dela, tem insta nela a estética. A estética eu sei, que é linguagem, né? Faz parte da linguagem. Mas aí, no caso, seria substituição nesse contínuo que você descreveu aí, até chegar ao melhor algoritmo? Melhor solução. A melhor solução seria a substituição por uma linguagem figurada daquele momento? Seria essa metáfora? Olha, a metáfora é assim, ó, você tem um problema na vida real lá, que é o pé da montanha, você pode considerar isso. Poderia ser. Entendeu? É assim, ó, e a estética numérica, no caso da metáfora, se você quer uma metáfora matemática, assim, é você, através da medida, você conseguir fazer uma transposição para uma solução da matemática. Aliás, a matemática é muito assim, né? Mas vai gerar uma linguagem figurada. Se você olhar aí a nomenclatura, eu não sei quem foi primeiro, mas, por exemplo, na nomenclatura da matemática você tem fronteira, você tem ponto de acumulação, você tem sucessão, você tem entendi. A todas essas palavras que te dão uma metáfora figurada, né? Entendi. Grupo, teoria dos grupos, a gente acabou de falar. Entendeu? Número racional, número complexo, número irracional, número... Entendi agora. Entendeu? E outra que eu queria, ainda na página 35, quando você se refere aqui ao texto, aí você fala da teoria dos conjuntos, no número 17. A teoria dos conjuntos aplicada à descrição das relações entre elementos textuais. Aí eu queria perguntar o seguinte, seria só em relação à versificação e aos sonetos, ou realmente há uma descrição, uma prosa, também pode ocorrer isso, essa numeração? Não, pode. Isso aqui eu dei um exemplo. Essa enumeração aqui de 18, eu não destaquei em cada item tudo que poderia acontecer. Eu dei uns exemplos, assim, que eu achei na literatura, que eu consegui vislumbrar, entendeu? Mas não é necessariamente a única coisa que existe. Fazer essa analogia entre a linguagem. Eu estou procurando aqui como é que você. Eu estou procurando aqui que eu peguei uns exemplos aqui para mostrar para vocês aqui se perguntassem. Espera aí que eu vou te dar. Aqui, ó, quer ver como é que um exemplo que eu peguei que eu achei interessante da teoria dos conjuntos? Por exemplo, na tipologia de discurso, se você vai fazer os tipos, né, de discurso, você usaria critérios ligados à referência. Por exemplo, institucional. Aí você faria o grupo, né, o conjunto dos discursos políticos, o conjunto dos discursos religiosos, o conjunto dos discursos jurídicos. Aí depois você poderia ir para uma outra referência, que é a ideológica. Você poderia colocar discurso petista,
de direita, de esquerda, cristão e assim por diante. No domínio do saber, discurso médico, linguístico, filosófico, etc. E a inter-relação entre elementos da exterioridade, por exemplo, discurso autoritário, polêmico, lúcido. Entendi. E aí, como é que você vai aplicar a teoria dos conjuntos? Eu não sei se você lembra, aquelas bolas que uma entra dentro da outra, né? Sim, tem interseção. Isso. Então, tem interseção, a união, tem interseção. Então, você pode brincar com isso, porque um discurso desse, ele pode pertencer a 2 ou 3 conjuntos, Entendi, né? usando uma numeração, uma tabela numérica, dentro da própria linguagem, brincando, né? Fazendo um jogo dentro da própria linguagem. Ou seja, é uma visualização. A teoria dos conjuntos, na verdade, ela pode ser vista numa visualização geométrica. Você pode plotar aquilo num plano e alocar ali os elementos de acordo com a localização espacial que eles ocupam. E aí você tem uma visão mais globalizada do que está acontecendo com você. E aí você pode tirar, o mais importante disso tudo, são as ilações que você vai tirar a respeito disso. Né? Uhum. Eu fiquei pensando na pedagogia, na didática, como seria interessante, né, para os alunos que têm uma certa aversão à matemática, fazer esse jogo aí com a linguagem, né, utilizando essa versatilidade, né, eu tenho uma certa preocupação, sabe, de botar a teoria dos conjuntos para criança muito pequena, porque eles usam a teoria dos conjuntos assim, meio que errada até. Né? Então, assim, quando você pega um aluno, até tem uma história aí, relacionado com o primeiro homem que foi à Lua, que foi um russo, e aí os Estados Unidos ficaram aí em polvorosa, e aí fizeram um grande movimento, pagaram, eu me lembro do Oswaldo Sanjorge, recebeu uma bolsa de estudos, foi lá para os Estados Unidos. Eu sei que quando ele voltou, os livros modificaram todos. Eu me lembro que eu estudei numa época que não tinha teoria dos conjuntos, e meu irmão, que é 1 ano mais novo do que eu, estudou tudo à base da teoria dos conjuntos. Entendeu? E aí, quando eu me formei, que eu fui trabalhar com educação matemática, eu fui ver que aquilo é um absurdo, às vezes, que fazem com a criança, porque chega lá na hora de estudar mesmo teoria dos conjuntos, a criança não vai entender nada do que é teoria dos conjuntos. Entendeu? Porque tem umas coisas assim bem simples, por exemplo, a igualdade na matemática. Essa caneta aqui, ela só é igual a ela mesma. Então, eu posso ter uma outra caneta com as mesmas características dessa, elas são semelhantes, mas elas não são a mesma. É o caso do dedo. É o caso do dedo. Polegar, 6 bilhões no mesmo lugar. Então, assim, falam assim, o conjunto que tem o número 1 é igual ao conjunto que tem o número 1. Se é número 1, tudo bem, porque não é aquele 1 que está ali, é a ideia, é um conceito abstrato, então está se referindo ao mesmo número 1. Entendeu? Mas, por exemplo, se você vai localizar no espaço, se você tem um conjunto aqui e um conjunto aqui, o 1, se está aqui, não pode estar aqui. Entendeu? Então, ele tem que estar na interseção. E aí, lá na hora das crianças, eles colocam um monte de florzinha, né? Um monte de florzinha aqui. Aí, depois mandam somar. Enfim, aquela florzinha, se está num lugar, ela é diferente da outra. Então, não pode ter interseção. Eles fazem uma salada com teoria dos conjuntos. É mais fácil pegar palitinho, pegar grãozinho, pegar feijãozinho, do que ficar naquela representação gráfica, que é difícil para a criança. Reais, né? Eu tenho essas restrições, assim, sabe, de teoria do conjunto aplicada para criança, assim, muito pequena. Tem conjuntos com separação. É aqui. Tem um processo de dor crônica, mas estou melhorando. Minha esposa e eu decidimos ter um filho. Tenho 35 anos, sou profissional liberal e meu lado profissional não deslanchou ainda. Meu maior sonho é fazer a TENEPS. O senhor pode me ajudar através do seu parapsiquismo? Vamos pôr seu nome na TENEPS. Agora, manual da TENEPS para você, né? Vamos fazer força. Devemos pensar a vida humana como uma série de testes, um conjunto construído pelas consciências maiores da evolução? Sim, é isso mesmo. Vamos em frente. Gostaria de saber da professora Rosa Nader por que a matemática é tão estigmatizada e considerada por muitos uma disciplina chata. Bom, eu tenho as minhas hipóteses, né? Primeiro, que ela é, às vezes, mal ensinada, às vezes ela é usada como argumento de poder. Todos os burros, Borraldo e Burrildos, acham matemática chata. Isso faz parte do serviço.
Mas é porque... Você pode esquecer esse aspecto. É porque isso vai gerando, assim, agora eu vejo que realmente, depois quando eu comecei a entender um pouco mais de educação matemática, eu vejo que a gente teve que decorar muita coisa de matemática. A matemática não é decorável, ela é entendível. E aí, assim, a pessoa que tem, por exemplo, tem um pesquisador canadense... A matemática é chata quando tem um professor que não sabe ensinar. Mas tem uma coisa, professor Valdo, que eu vi num professor canadense, eu não estou me lembrando o nome dele agora, que ele distingue o que é essa habilidade da abstração. Então, assim, você faz por exemplo, você faz Isso é inteligência interna. Então, eu acho que para a matemática tem que ter essa habilidade da abstração. Que é você pegar um problema, independente do termo que está sendo usado ali, pegar e abstrair a estrutura daquele problema. Então, por exemplo, o sistema de numeração, a gente trabalha com o sistema de numeração 10. Mas se a gente entender o sistema de numeração 10, a gente é capaz de fazer em qualquer sistema de numeração. 2, binário, 3, 4, qualquer um, porque a estrutura vai ser a mesma. Né? O problema, por exemplo, de adição, né? Então, esse professor fez assim, criou uma série de problemas. Então, de adição, coisa simples, né? Começava com uma coisa corriqueira. A criança com um brinquedo, que juntava com outro brinquedo, e o nome do brinquedo a criança compreendia. Então, como a contextualização para ela era tranquila, ela era capaz de resolver o problema. Aí ele ia complexificando. Aí ele começava a colocar itens que teriam que somar a mesma operação. Mas ele colocava o nome, os objetos, assim, mais distantes da criança. Até que ele inventava nomes, assim, que nem existiam. E aí a criança que chegava a um determinado ponto e não avançava na conta, não conseguia perceber que a estrutura era a mesma, ele chegou à conclusão que aquela criança não tinha a habilidade da abstração. Quem tem a habilidade da abstração, não importa se está chamando de laranja ou de abacaxi, se está chamando de vagem, cenoura, se está chamando de avião e carro, não importa o que está sendo somado. São essas que têm essa facilidade também, que têm uma tendência para o poliglotismo. É a mesma coisa. Né? Qual a relação entre a numerologia dos nomes e dos astros e a estética numérica? Esses estudos têm alguma lógica consistente? A questão dos números estarem relacionados a vibrações distintas influenciam no dia a dia da consciência? Olha, eu acho que isso é muita coisa de mito, né? Mas, assim, eu fiquei olhando para estudar para esse verbete. Então, assim, desde a época de Pitágoras, que ele era um paradoxo, o Pitágoras. Ele, ao mesmo tempo que ele usava a razão, o número, uma coisa mais racional, ele usava aquela razão a favor de várias tendências mítica e místicas, né? Então, assim, eu vejo que esse negócio de astrologia, tem um bocado de coisa que foi herdado aí do Pitágoras. Não sei se foi por causa dele mesmo. Por exemplo, ele falava lá da água, ar, terra, fogo, né? Que relacionava o 1, o 2, o 3 e o 4. Naquele que ele chamava de tétrade, né? Então, assim, o 1 é o ponto, é a mônada, que é a unidade. O 2 já começa a díade, que é a repartição, que é o diálogo, que é o confronto. Aí o 3 é a tríade, e o 4 é o tétrade, e que o 4, aí ele começa a fazer uma série de somas, né? Que 1, 2, 3 e 4, se somados, vai dar 10. E 10 é a perfeição, o acoplamento do 0 com 1. E aí ele vai embora. Então, isso daí... E aí chama-se viajar na maionese. Viajar na maionese. E aí, se você olha essa coisa de numerologia e de mapa astral, tem um bocado de coisa, assim, que é gerado disso. Foi programado falar no verbete 2011, no ano de 2011, sobre estética numérica ou é mera coincidência? Não é mera coincidência, foi a sincronicidade. Foi sincronicidade. Agora, o João Paulo me deu isso aqui, e ele está fazendo uma interrogação sobre discretizações. Você não achou outro nome para pôr aqui? Não, é porque discretização é um conteúdo matemático. E outra coisa, aqui também tem Assis Brasil, Dicionário do Conhecimento Estético. Está dicionário.
Tem dois Cs, ele é assim mesmo? Eu tenho que olhar lá no Pelo seguinte, ciclo. aqui está de 1984, não havia dois Cs. Pode ser que eu tenha Isso aí errado. é bom você ver. E outra coisa, ele está sem acento aqui, ó. Todo o material dele. Agora, ó, tem mais do que isso que você viu, tá? Tem umas coisitas a mais. Tá. Eu tenho que olhar lá no dicionário. É dicionário do ciclo. Pois é. Pode ser que eu tenha trocado isso aqui. Depois você me dá aí, que eu estou fazendo a Eu achei aqui, aqui. embricamento é com I no dicionário do... Aqui está embricamento, né? Não, é da discretização. É o seguinte, professor Valdo. O dicionário está com I. Tem assim, ó, na matemática você tem os pontos contínuos, né? O conceito de continuidade e o conceito de descontinuidade. Então, os pontos, por exemplo, a reta é um conjunto de pontos contínuos. Já os números naturais, é conjunto de pontos discretos. E, por exemplo, quando você fala na digitalização de uma imagem, a imagem ela está ali colocada de uma maneira contínua. Quando o computador vai digitalizar, ele discretiza tudo, ele transforma tudo aquilo em ponto. Então, a discretização... Agora, em matemática, eles usam isso. A discretização é um termo que a gente usa, concorda comigo? Isso é o João que está querendo saber. É bom explicar para ele. Isso, o computador, ele trabalha... A palavra é horrível, mas ela existe. Ele faz esse trabalho de discretização. Rosa, na página 32, você poderia aprofundar os dois últimos itens da fatologia? Fala para mim de novo, que eu não... Na página 32, fatologia, você poderia aprofundar os dois últimos itens? O número enquanto meio de compreensão do sentido da existência e do mundo e a índole sistemática sintetizante da consciência. Então, essa questão aí do número enquanto meio de compreensão do sentido da existência e do mundo é um pouco aquela ideia de que, aí voltando aqui um pouco à herança pitagórica, né, de que o número ele tá implícito, né, em toda a realidade. Basta você abstrair ali que você consegue medir alguma coisa, que você consegue quantificar alguma coisa. Então, assim, basta você determinar alguns parâmetros que você queira observar. Então, esse número aqui, na verdade, ele está quase metaforicamente relacionado com a razão. Tá certo? Então, quando você fala em número enquanto meio de compreensão, é você usar a tua capacidade de observar, de abstrair, de observar racionalmente o que está externo a você, até mesmo o que está interno a você. Então, isso te dá o sentido da existência e do mundo. É uma forma de você compreender o mundo. Não estou dizendo que seja a única forma, mas é uma das formas. Né? E a índole sistemática sintetizante da consciência, ela é uma das teorias também, né? Existem outras, mas é uma das teorias que eu acho que eu tenho mais afinidade, talvez, que é do predomínio do todo em relação às partes. Você vê a tendência da gente a juntar todas as partes e ver o conjunto todo. Por isso a necessidade de você, às vezes, trabalhar no detalhismo para você conseguir voltar a enxergar as partezinhas constituintes daquele todo. Mas a tendência nossa é não ficar vendo a coisa despedaçada. É ver o conjunto, ver o todo, a unificação com o todo. É isso que está dito aí, que é uma índole sistemática sintetizante da consciência. Eu penso que quando você, por exemplo, eu pensei nisso aqui, fiz a comparação com a cosmoconsciência, que você se sente uno com o universo, com o cosmos, né? Então, você tem essa síntese, essa índole aí sistemática, sintetizante do todo. Mas você também vai ter a capacidade de você identificar pontualmente o que você quer detalhar ali dentro daquela totalidade ali. Não sei se... Não. Ok. Posso perguntar mais uma? Pode? Na codigologia, o Código Pessoal da Cosmoética, qualificando a multivivência numérica. Então, o que eu pensei aqui? Eu pensei assim, quanto mais cosmoética a gente tem, mais racional vai ser a nossa visão de mundo, porque você está bem mais cosmoético, né? E com isso,
maior vai ser também a sua multivivência numérica. Em que sentido? No sentido de enxergar a realidade do jeito que ela é de fato, sem fazer muita distorção. Entendeu? A impressão que me dá. Então, à medida que eu vou conquistando um maior grau de cosmoética, eu vou criando essa capacidade de distorcer menos as coisas que estão ao meu alcance de observação. Não sei se você também... Tem a ver com a ortopensanidade, então, Tem a ver com a ortopensanidade, com a capacidade racional de ler o mundo, de se enxergar no mundo. É aquilo que o professor Valdo falou, né? Você enxerga o mundo de uma maneira emocional ou racional. Entendeu? Então, quanto mais cosmoética você tiver, mais racionalmente você vai enxergar o mundo. Ok, Rosa. E assim, poderia falar um pouco sobre o paradoxo da criação do número zero? Esse paradoxo... Eu sabia que alguém ia perguntar alguma coisa sobre isso. Assim, esses números naturais, eles surgiram como necessidade de contagem. Então, assim, até tem aquela história, né, dos carneirinhos que saem, dos carneirinhos que entram, que você vai contando. Então, assim, nunca ninguém precisou de contar aquilo que não tem, né? Então, esse zero, a criação do zero, ele é um paradoxo, porque é contar o nada, contar o que você não tem. A gente nunca parou, eu nunca parei para pensar quantos aviões eu tenho no quintal da minha casa. Nada, tem um cara que fez, eu não tenho nada 1, nada 2, nada 3. Então, esse é um paradoxo. Agora, o zero é fundamental no sistema de numeração. Agora, tem os maios aqui na América, tem outras origens aí que já... O número zero eu não posso falar que não está aqui hoje. Pois é, que é o Adélio. Não, mas tem o Zéfiro também. Mas não está, eu não posso falar. Pois o Zéfiro também é zero. Tem o Zéfiro, né? É os Zefários ou Zeférios. Aliás, eu descobri uma coisa que eu não sabia, sabe, Zoval? O Zefir. Você pode escolher. Que eu coloquei aqui a síndrome de Stendhal, né? E eu tive essa síndrome. Eu vi a síndrome de Stendhal aí. Eu tive 2 vezes a síndrome. Uma foi quando eu fui ver o Davi. Eu acho que por ainda isso tem de vez em quando. Eu ainda tenho? Você ainda tem. Nessas coisas que você sente aí de som, umas coisas, tudo isso aí, tem também o processo estético. Ah, é? Aí tomara que seja, não sei. Eu acho que é doença mesmo. Aquele som que você tem aí. Então, olha só, eu tive duas síndromes dessa numa viagem só, olha só, né, uma emocional. Uma foi com Davi, que eu olhei assim, eu não entendo muito de arte, não. Isso aqui está apelado. Mas é possível. Eu fiquei observando lá os órgãos genitais dele, eu fiquei assim, gente, que coisa linda. Mas assim, eu fiquei assim... Gente, você sabe que isso ocorre a centenas de pessoas. Não, mas eu fiquei assim, parada, olhando aquilo ali. Na Galeria Uffizi que acontece. Pois foi na Galeria Uffizi. Já tem psicólogo e tem psiquiatra para atender as pessoas. Mas eu já tinha passado em vários outros museus, assim, importantes. Eu tinha visto Mona Lisa, não senti nada, entendeu? Quando eu vi o Davi, eu tive o negócio, mas eu não sabia identificar que era isso. Eu nem conhecia essa síndrome, eu conheci depois, quando eu conhecia a Conscienciologia. E a outra que eu tive foi quando eu vi o quadro Primavera, que é do Sandro Botticelli. Né? Aí eu fui estudar agora. Por que por que será que eu tive aquilo? Não estou dizendo que ele é o máximo. É por causa daquele voal. É lindo. Aí o que eu descobri lá, quando eu fui estudar o quadro dele, você Valdo, que tem lá uma figura, né, um anjinho assim, que se chama Zéfiro, que está abraçado com a Flora, e que tiveram muitos filhos com os frutos. Meu povo. Nada coincidente, não né? Brinca com Botticelli, não, que isso aí é do meu povo. Mas não é verdade? Mas não é coincidência, Valdo? O Zéfiro casou com a Flora, que teve muitos frutos. Só vive falando de planta e tem a dieta frutariana. Agora, o processo todo é o problema dos mitos. Tudo é mitologia. Trabalho mais intensamente com as energias há 2 meses. No final de 2011, participei do primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas e o primeiro encontro dos retomadores de tarefa. No período que antecedeu ao evento, houve uma melhora geral no ambiente de casa. Meu filho, desempregado desde janeiro, conseguiu um emprego, resolvendo os processos jurídicos antigos que haviam dado como perdido. E, finalmente, provei do princípio da descrença. Vi e senti, com a minha própria experiência, e posso dizer, não é fácil. Vale muito a pena e não há outra saída para nosso processo evolutivo. Isso é a Denise Tornieri que está falando aí, tá?
O senhor é contra a cirurgia de redução de estômago e do intestino para obesos mórbidos? Não, eu não sou contra em tese. Eu sou a favor de examinar muito o temperamento do paciente para fazer essas cirurgias. Se não examinar bem a índole, a tendência, o modo de ser, o nível de maturidade da pessoa, ela vai resolver um processo físico e vai acertar um processo terrível mental. Qual o melhor tratamento para eles? Não, aí depende, precisa examinar cada caso, ver com calma. Na minha terra, o melhor tratamento básico que tem para essas coisas é o seguinte: o peixe morre pela boca. Tem que começar a ver isso. Mas não adianta só deixar de comer ou comer menos. É preciso fazer exercício, é preciso examinar a dieta com calma. Enfim, há uma série de condições que cada caso a gente tem que ver. Agora, eu não sou contra, em tese, o processo da cirurgia. Eu sou contra esse tanto de cirurgia que se faz disso. Uma loucura. Por exemplo, eu também não sou contra fazer lipoaspiração, mas é uma loucura o que se faz demais e de qualquer maneira, qualquer um fazer. Um monte de gente já morreu por causa de lipoaspiração. A mesma coisa. Essas bariátricas já mataram um monte. Outro, sei que não é algo de fato lógico, mas tenho curiosidade sobre o assunto. Quanto à questão dos números 11, 2 pontos, 11. 22, 2 pontos, 11. 2 pontos aí quer dizer igual, né? No caso aqui. Etc. Por que tais números repetidos têm esse cunho místico na história? Fora toda a baboseira esotérica, acho estranho o fato de que em certas épocas, sempre que olho no relógio, os números estão sincronizados. Chega a parecer estranho, pois o fato se repete muitas vezes. Mas isso, todo mundo que olha em relógio passa por isso. Não quer dizer muita coisa, não. É probabilístico isso, né? O relógio só roda de um... Agora, aí seria bom de estudar o palíndromo, né? É o palíndromo e a capicua, né? Que é o palíndromo. A capicua número. Também. Você fala nos dois aqui. A história da capicua... Você lembra que uma vez nós andamos estudando a capicua, deu um trabalho danado aí, o povo gritou. Você lembra? Foi. Então, até onde eu estudei a capicua... Eu fui trazer o assunto à baila, criou um problemão. Até onde eu consegui ver a capicua, a origem da capicua é na Espanha, os bilhetes de bonde que quando começava, o que é capicua para começar, né? É o número que você pode escrever. Pode ler ele da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita e é o mesmo número. Por exemplo, 11, 1001, né? Enfim. E aí eles começaram a associar que sempre que tinha uma capicua, né? Que é o dia de sorte para eles. E aí foi gerando essa coisa de... Todo o misticismo e mito agora, é assim que gera, né? Se a gente for estudar os detalhes e passar um pente fino na sincronicidade, essas coisas aparecem. Aí depende do temperamento novamente, a personalidade, a consciência, a vida que ela faz. E o entendimento, vamos dizer, em linhas travessas, ou seja... com muito detalhe, pentear com pente fino os processos. Aqui na parafotologia eu coloco a identificação das sincronicidades, mas assim, eu até fui pobre aqui, porque eu acho que a sincronicidade em si já é assim o ápice do fato estético, eu acho, cósmico, né? Não, ele é o coroamento. É o coroamento do fato estético. É a cereja do bolo, é o pináculo. O upgrade. É igual a questão... The best. Chega, é por aí. É igual a questão do conceito de número em si. Eu estava pensando isso também. Para mim, o número em si, ele representa toda essa religação. Esse religare que o pessoal fala, né? Por isso que eu acho que o Pitágoras saiu pelo místico. Por quê? Porque ele é um conceito extremamente abstrato, completamente do campo das ideias, e, ao mesmo tempo, ele serve, ele se predispõe, ou se presta, né, melhor falando, para concretização, para concretizar, para tornar concreto as coisas abstratas. Então, acho que ele é o intermediário entre a consciência e o mundo. Eu acho que o número, para mim, ele representa muito isso, né?
Até um certo ponto pode ser. Pode ser. Professora Rosa a interatividade. Professora Rosa Nader, Tânia Guimarães no ar. O seu verbete está ótimo. Parabéns pelo seu verbete. Né? Falando antes de você, para te ajudar. Também. Muito obrigada, professor. Na página 35, agradeço, né? Página 35, sim. Quando você fala, o item 8, inseto, da sua intrafisicologia. Sim. Fala um pouco desse o canto da cigarra e os números primos. Como é que é isso? Espera aí, deixa eu pegar aqui um negócio aqui que eu tenho aqui. Ah, você tem, né, Joia? Claro, né? É assim, ó, é uma observação de uns pesquisadores que viram que elas têm uma linha de vida que elas têm que se preservar. Então, que elas cantam, né? E que eles observaram que esses ciclos de vida eram em número primos. E aí eles não sabem bem por que era em número primo, mas elas cantavam segundo a questão de número primo aqui. Deixa eu pegar aqui onde que eu posso... Assim, ó, elas sumiram, por exemplo, 17 anos e depois voltaram. Elas somem e voltam numa distância que sempre gerado por número primo, entendeu? Você sabe o que é número primo, né? Eu acho que... número primo é aquele que só é divisível por ele mesmo pelo número 1. Entendeu? Então, por exemplo, 1, 3, 5, 7. É curioso notar que os ciclos normalmente acontecem em 13 ou 17 anos. São números primos, ou seja, divisíveis apenas por si ou por número 1. E eu falo o seguinte, toda família que tem 17 elementos tem cons-réu. Tem cons-réu, porque é número primo. Eu não disse, você que está falando. Eu falo isso há quantos anos? 17. Rosa, isso é um estudo recente. Então, Tânia, em resumo isso aqui... Oi, fala de novo, Tânia. Isso é um estudo recente? Não. Essa ideia Isso aqui saiu em 2004. Do canto da cigarra, especificamente essa espécie. Não, eu não conheço, eu nunca ouvi falar, eu achei... Isso me chamou a atenção. Está escrito aqui, ó, trilhões de cigarras estão saindo de um período de sumiço de 17 anos no leste dos Estados Unidos, no que cientistas já consideram o maior surgimento simultâneo desses insetos na história do planeta. Agora. Isso aqui é uma invasão. Não, isso foi em 2004. Foi uma invasão que teve lá e que eles foram observar qual foi a última invasão e tal. Não tem nada muito provado cientificamente, sabe? É uma observação. Então, eles também estão assim, cheios de hipóteses a respeito, né? Mas não tem como provar isso. Seu verbete é beleza pura. Muito obrigada pela oportunidade. Mudou, hein? Mudou a abordagem. Impressionante. Rosa. Aqui no A, no B. Oi. Rosa. No B, Neida. Na patologia, na quarta linha, você fala na neuroestética. Pode falar um pouquinho mais? A neuroestética é a preocupação, é o objeto de estudo, tem como objeto de estudo saber como é que o homem identifica a estética, como é que o homem produz estética, como é que essa questão, como é que é construída essa questão, mas é internamente ao cérebro, entendeu? Deixa eu ver uma colinha aqui que eu coloquei aqui. Essa capacidade do ser humano mesmo. Deixa eu pegar aqui uma outra, ver se tem mais alguma coisa aqui da neuroestética aqui. Mas, enfim, é um ramo da estética, é um ramo, né, da neurociência, não é da estética, né? Eles colocaram estética porque o objeto de pesquisa deles é o que é a arte e a estética do ponto de vista cerebral. Como é que a arte e a estética surgem no cérebro? Por que é que esta capacidade cognitiva se desenvolveu nos humanos? Porque, segundo o momento aí, essa capacidade de observar e de produzir a estética é uma capacidade cognitiva do ser humano. Então, é esse estudo, é esse objeto de estudo. Tudo bem? Obrigada. Seria bom você que já falou da cigarra, você falar da palmeira.
Explica bem aí para da Palmeira. É o seguinte, eu fui passear, esse início de ano, eu fui passar umas férias na Bahia, né? E eu já estava com esse verbete na minha tela, na minha cabeça. E aí eu falei assim, não, eu vou cuidar da minha neta, mas eu vou ficar olhando tudo que eu puder observar para ver se eu consigo fazer esse exercício, que eu tenho dificuldade de enxergar as coisas, enxergar o belo, enxergar a estética numérica nos objetos. E aí eu estou lá na Bahia, o que tem mais lá na Bahia é coqueiro. E aí eu olhei para a folha do coqueiro, eu fiquei embevecida, sabe? Eu tive quase que uma síndrome de Stendhal. Olha que tem coqueiro aqui em tudo quanto é lugar. Eu vim de Niterói, lá tinha muito coqueiro, mas assim, foi a primeira vez que eu olhei e que vi a simetria, tanto dimensional quanto quantitativa, daquelas folhinhas do coqueiro colocado na haste, né, da folha. Agora, aqui você folha, e depois folhas pinadas. É empinadas? É pinada. Eu copiei isso do dicionário, Valdo. Foi? Eles chamam pinadas, né? Tem que olhar. Quem tem dicionário aí do OAS pode olhar para mim. Hã? É empinada, né? Pinada. É pinada, né? Eu copiei do OAS mesmo. Então, o que acontece? Aí depois você tem ainda uma espiral que ela vai colocando, quer dizer, você tem a folha. A folha em si, ela já é totalmente estética, assim. Totalmente. E aí ela vai sendo colocada em espiral, subindo, até você chegar lá. No centro da cidade aqui tem palmeira, aquelas imperiais, que são assim. No centro da cidade, algumas ruas. Mas se a gente observar, professor Valdo, de alguma maneira, todas elas são. Mesmo. Mas tem umas que são mais bonitas do que a outra. E outra coisa, em maior número. O problema é o maior número. E formando estético. Sabe aquela coisa que a gente procura quando criança, de procurar um trevo com quatro folhas? Eu fiquei procurando uma palmeira que tivesse uma folha que não fosse tão estética. Agora, você sabe que tem trevo que tem 4 folhas, né? Você sabe que tem trevo que tem 4 folhas. Todos eles são de 4. Mas é o nome que está errado. Então, isso varia muito. Mas aí eu fiquei procurando as folhas da palmeira. Então, assim, eu coloquei aqui, porque assim, eu poderia colocar... Tem várias flores que eu acho bonita, tem várias plantas assim que eu acho que são harmônicas e tal, mas eu olhei a folha da palmeira, eu identifiquei assim uma harmonia quantitativa e dimensional. Matemática. Aí eu não resisti, foi irresistível para mim. Rosa, na página 35, em multidimensionologia, o item 3, convivialidade. Você poderia, por favor, falar para nós como que você chegou nos termos e aprofundar o instrumento de medida? Sim, olha só. Nessa sequência aí, como é que eu fui fazendo, né? Eu fui pegando. Eu vou primeiro falar no geral para poder a gente chegar no particular, tá? Então eu peguei algumas qualidades aqui, né? Alguns atributos. E aí eu começava a pensar e a estudar aqueles atributos, o que tinha ali de coisas assim que aparentemente poderiam estar conflitantes, mas que eram positivas ao mesmo tempo. E depois eu fui procurar lá na enciclopédia qual era o instrumento que mais ou menos estava ali. Não que esses instrumentos estejam todos prontos, mas... né? Então, aí, por exemplo, no caso do 3, né? Eu achei muito interessante, entre todas as coisas que eu li na convivialidade, a anticonflitividade e a presencialidade. Porque, pensa bem, a presencialidade é você estar presente, você se fazer ver. Você está ali, vamos chamar assim, ostentando você. É uma coisa de prosêmica. E, ao mesmo tempo, você não pode gerar conflito e você tem que estar anticonflito. Então, a presencialidade, para mim, é que pode causar o conflito, entendeu? Então, você equacionar. Equação aqui não significa ser igual, significa dar uma equação, dar uma solução para isso, né? Então, aqui, você equacionar essa questão de você estar presente, se mostrar, entendeu? Sem o conflito. Sem você gerar e sem ter conflito. E o harmonograma é um instrumento, deixa eu pegar aqui, que eu, na verdade, como a gente não tinha
todos esses instrumentos, o que eu fiz foi trazer alguns verbetes para a gente ver. Mas, por acaso, eu não trouxe aqui, é o 3, da convivialidade. Eu acho que eu pulei essa convivialidade aqui. Que eu fui procurando aqui, que eu fiz isso. Então, o que eu obtive aqui? Esse harmonograma é um instrumento de medida da sua harmonia pessoal e harmonia no grupo. Não existe, que eu saiba, um instrumento pronto. Eu acho que é você que vai ter que criar ele. Aí, o que eu fiz nos outros itens? Esse eu acho que eu não fiz de todos, na verdade, eu fiz só de alguns. Deste você chegou a fazer? O que eu fui fazendo? Eu fui pegando, por exemplo, vou te dar o que eu fiz. Eu entrei na enciclopédia, naqueles DVD, e coloquei lá, especialidade harmoniologia, por exemplo. Harmonologia ou harmoniologia. Aí eu vi todos os verbetes que tratavam daquele assunto. Harmonia. Aí eu já reservei para tirar dali subsídios ali para eu construir o meu... Eu não cheguei a fazer isso, mas assim, sim, a minha estrutura, né? O meu esquema mental era esse. E aí, eu também colocava no Find, no arquivo geral, lá no arquivo completo, a palavra harmonia, e ia vendo se algum verbete me dava uma listagem, uma enumeração, alguns critérios, assim, que me pudessem ajudar nisso. E aí eu anotava. Tenho vários aqui que eu anotei aqui. Esse que eu acabei não fazendo. Entendeu? Mas assim, não existe, igual conscienciograma que existe um livro que você pega e faz, que eu saiba, não existe ainda uma listagem constituída já, mas você vai fazendo. Eu acho que também parece ser bem pessoal, né? Porque no momento que você começa a estudar a tua presença nestes grupos onde você interage, você vai criar o teu instrumento de medida de acordo com a tua... Enfim, com a sua necessidade, com suas dificuldades, com as suas facilidades também, né? E o nível de conflito que gera ou não, né? Ou não, o nível de pacificação, né? Porque você, na hora que você vai fazer essa medida, você tem que fazer os prós e os contras. Sim. Né? Você tem que fazer tudo para você saber quem você é mesmo, né? Okay. Eu ainda penso de fazer isso, mas ainda não fiz, não. Eu só tive uma ideia geral, só tracei o algoritmo para fazer. Ok, obrigada. Agora, Rosa, eu acho que com esse verbete você mostrou que você é comunicóloga, pesquisadora, sistemata, tertuliana, verbetóloga e esteta. Está tudo aí. Também. Rosa, você poderia falar um pouco mais número do item 3 da argumentologia lá na intrafisicologia? Escrita. Número 3. Número 3, na argumentologia, na intrafisicologia. Número 3, escrita. Tá. É assim, essa aqui foi uma ideia que eu tive conversando com a Mabel até. Que eu falei da escrita pictográfica, né? Que eu falava dos chineses, assim, daquela... Que eu acho muito bonito, como é que eles fazem. Não sei se você já viu... Eles, por exemplo, eles querem representar a paz, eles vão fazer lá uma figura de um ideograma que represente para eles, no contexto social deles, o que representa aquela ideia de pacificação. Se eu não me engano, é um homem que coordena toda a família, não sei o quê. Enfim. E aí, eu fiquei assim, qual seria... Assim, cada ideograma, para mim, já é um símbolo de estética numérica, porque ele olha lá, abstrai lá do contexto social dele e traduz aquilo por traços, por figuras, por signos, né? Mas são signos, não são signos igual, por exemplo, o nosso alfabeto, que ele tem uma regularização, ele tem um sistema de escrita, né? Eles não têm. Então, assim, cada situação de contexto, eles criam um ideograma. Aí você já imaginou uma quantidade imensa de ideogramas, como é que eles vão identificar? Eles fazem a observação, eles fazem a correspondência 1 a 1 de cada coisa daquela. E correspondência 1 a 1 a gente sabe que é matemática, entendeu? Por isso que eu achei que valia a pena colocar aqui.
né? Que para decodificar, tanto para codificar como para decodificar. Então, você lê numa linguagem pictográfica, você fazer matemática o tempo inteiro. Você vai fazer essa correlação 1 a 1. E são, assim, registros, assim, em números elevadíssimos, assim, de pictograma que tem. Né? Não sei se ficou claro. Nossa. Mudar um pouco o contexto e perguntar sobre o efeito da formação econômico-social na capacidade de valorização da estética. Então, essa condição da estética, ela varia de acordo com a condição social, assim, até mesmo, porque o que tem a ver a condição econômica, por exemplo, né? É o contato que você tem com a arte, com a escrita, com a leitura, né? Então, eu me lembro, quando eu trabalhava com alfabetização, as crianças tinham muita dificuldade de saber que a escrita era da esquerda para a direita, porque para eles, o jornal entrava em casa, não era para ler, era para vender, para ganhar dinheiro, ou então para embrulhar alguma coisa. Então, assim, naquele contexto social, eles tinham uma visão de mundo completamente diferente de um dos nossos filhos, por exemplo, que desde pequenininho já tinha uma folha branca, uma caneta na mão, que já via você lendo, que já via você escrevendo. Então, assim, se você está num contexto de pessoas que valorizam mais a arte, né, você é capaz de identificar mais aquilo. Se você está num contexto social, que os valores daquela sociedade é de valorização do estético, né, e daquele estético. O estético também depende, né, o que é estético depende da situação econômica. Acho que foi ontem aqui que a gente viu que a Mabel estava falando da mulher que bota aquele prato. Aquilo ali é uma valorização estética para ela. Né? Aqui a gente tem as mulheres, não é? Então, eu me lembro o Nário falando numa tribo que as pessoas queriam ter uma doença de pele, porque para eles ter aquela doença de pele, ficar cheia de bolinha ali, era uma condição estética ali. Então, a própria condição do que é estético vai depender do contexto social. E vai depender também do contexto econômico, o acesso à informação ou não. E tudo isso vai constituir na condição, na capacidade não só de produzir a estética, quanto de identificar o ser estético feito. Existem homens que gostam mais de mulheres com paralisia infantil. Isso está provado. É um processo, aí não é só estética, entra muito mais do que estético, mas estético está no meio. É estético, afetivo, sexual, etc. Presta atenção. Não, isso está provado, tem casos. Eu acompanhei casos disso aí. Isso é batatófilo. Acontece. Era número primo. Pois é. Mas eu conheci gente com esse negócio. Eu tenho uma tendência. Aquilo seduz mais o homem. Por coincidência, chamava-se Rosa. Agora você complicou. As coincidências estão começando a aumentar. Hein? Você tem que cuidar. Para por aí. Rosa, na letra B, eu queria saber se, além da utilização da matemática, assim, da medida para a estética, que a gente utiliza para roupa, né, para corte de cabelo, se você observou alguma utilização dos números, por exemplo, do Φ, da razão áurea, em comportamento também. É possível, assim, você utilizar esse tipo, alguma fórmula, alguma razão para aplicação do estado vibracional ou para você um passo diante do outro dentro de uma reeducação? Olha, eu não observei ainda, mas eu acho que é possível. Eu estava até comentando com o Romulo antes de começar, uma coisa que eu li é que, assim, na orquestra, a gente está acostumado a ouvir falar que na música ela é totalmente matemática e tal. Mas, assim, uma coisa que eu li agora, recente, é que, assim, nas orquestras, às vezes, eles começam a observar quando é que dá a entrada de determinado instrumento, e, assim, o espaço de entrada do mesmo instrumento
ele tem que ter uma razão áurea, entendeu? Para poder ter uma estética melhor. Então, eles estão construindo já músicas assim. Aí eu fico pensando o seguinte, se você está começando a dominar o EV, você pode muito bem experimentar isso, né? Colocar os espaços de um EV para o outro numa razão áurea, para ver se dá uma diferença ou não. Quem sabe vai dar uma diferença. Eu não sei, né? A gente não pode imaginar. Eu não tenho experiência disso, eu não sei. Mas você pode fazer, depois você me diz. Eu não sei se foi isso que você me perguntou. Sim, é por aí. Não foi isso? É por aí. Né? A aplicação da razão áurea? Que eu até coloco aqui, olha, na parafotologia, a métrica da harmonia gerada pela autovivência do estado vibracional, mas isso como uma hipótese, tá? A matematização ou a sistematização da sinalética energética, animo-parapsíquica também, isso é um fato, né? Que você tem que sistematizar. Mas criar essa métrica do estado vibracional, eu acho que de repente você pode examinar isso, passar uma semana assim fazendo, no intervalo de tempo que seja Agora, junto com a métrica, tem que pensar na rítmica. Pois é, você chega a falar na rítmica aqui, na questão de texto. Rosa, talvez possa fazer uma analogia, já que a razão áurea saiu da sequência de Fibonacci, quer dizer, ela tem uma relação, a relação ela não saiu, mas eu estou intrigada ainda que eu não descobri como é que pode, lá da antiguidade eles já usaram. Mas o que eu acho interessante da sequência de Fibonacci é o seguinte, porque o cara lá, o Fibonacci, né, ele chegou naquela sequência a partir da observação da reprodução, por exemplo, de coelhos. Então, tem um processo de crescimento e de acumulação. Então, por exemplo, no caso do estado vibracional, você pode pressupor que, às vezes, no trabalho com energias do acumulativo, né, você, de repente, pode chegar a alguma coisa, não sei, né? Agora não pode ficar também naquela ideia muito mística, né? Porque, de repente, você vai acumular, desde que se faça sempre, não necessariamente no espaço de tempo de razão áurea, entendeu? Não, mas não pensei em termos de espaço de tempo, mas eu pensei em termos, assim, de potência do EV, não exatamente do tempo. Entendeu? Tá, entendi. Você pode repetir tantas vezes e tentar medir a potência, e pode ser que nessa repetibilidade a potência aumente numa proporção. Também pode ser, eu não tinha pensado assim. Rosa, uma pergunta. Como relaciona você a estética numérica à série harmônica, por exemplo? A série harmônica? Isso eu tenho uma pessoa que pode me ajudar aqui atrás de mim. Que eu falei com ele, olha, se me perguntarem alguma coisa disso, eu vou passar a bola para você. Não, ela está pedindo ajuda, mas eu não entendi qual que é a sua pergunta. Obrigado. Da série harmônica? A série harmônica, que a gente pode falar é o seguinte, uma escala musical, ela totalmente segue uma linha matemática. Cada nota tem uma frequência. Então você tem, por exemplo, de uma nota para a nota repetida 1/8 acima, ela tem o dobro da frequência da nota 1/8 abaixo. E aí você tem a série harmônica, que na verdade é uma sequência de sons que segue exatamente uma determinada proporção também matemática. É uma escala logarítmica, inclusive, né, daquelas coisas que a gente já estudou na escola lá. Então, a série harmônica segue isso. Então, por exemplo, os timbres dos instrumentos também são formados a partir de determinados harmônicos que estão dentro dessa série, que são tirados ou são colocados. E isso é que dá um timbre diferente de um instrumento para o outro. Né? Tem o Fourier nisso aí, né? Sim. Então tá. O senhor disse que o número 11, no seu caso pessoal, está relacionado a sincronias positivas com o cosmos. Cada um de nós, prestando a devida atenção aos detalhes, tem tal sincronia numérica? Tem. Mas não adianta ficar só atento aos detalhes, não. Precisa da pessoa usar as energias, entender o processo da bioenergética, do energossoma, para ela julgar com as energias e entender os fatos e parafatos, porque senão tem dificuldade. Eu penso que é muito importante o estudo do energossoma e do parapsiquismo, isso aí. Outro aqui. Minha filha tem 17 anos e sempre trabalhou bem com parapsiquismo e teve muita facilidade com a área de exatas. De um tempo para cá, ela não quer mais nem falar sobre o parapsiquismo. Consequentemente, está tendo muitos problemas de aprendizagem, principalmente na área de exatas. Atualmente, ela cursa o último ano do 2º grau com notas baixas. Gostaria de saber se essa negação ao parapsiquismo tem correlação com essa deficiência cognitiva,
pois ela nunca teve problema de aprendizagem. Não, isso aí mostra assédio, bem claro. Não tem jeito. Agora, gente, hoje eu queria chamar a atenção, tem uma pessoa inteirando aqui os 17 anos, e essa me ajuda demais, porque é quase que, essa é minha filha de criação, é a Cristiane. Rosa, aqui no ar. Oi. Joaquim, tudo bem? Rosa, outro dia a gente estava falando, né, sobre aquela, entre aspas, coincidência entre a localização do CAEC, né, entre as duas fontes de energia e tudo mais. Então, eu queria saber se você podia tecer alguma consideração estética numérica em duas camadas, né? Primeiro, a aparente aleatoriedade de achar o terreno aqui, né? Fundar aqui, sem nenhuma medição prévia, né? E depois a constatação, né, de que é a mesma, existe aí que distância, né, entre os. Você poderia ter alguma. Agora vê se não tem alguma pose nessa história. O nome dele é Joaquim Pose. Joaquim, eu achei assim, quando você me falou, não sei se todo mundo entendeu, o Joaquim pegou aquele mapa do Google, né? Google e mediu Google Earth. E aí pegou a distância do CAEC até as cataratas. Até o extremo leste das cataratas. E pegou a distância do CAEC até o Itaipu, mas até o centro da Itaipu, que é aquela central que comanda as 20 turbinas do Itaipu. Constatou que as distâncias eram idênticas. 17,7. Né? Em milhas, 11 milhas. Isso. Agora, acaso não existe, né? É uma grande sincronicidade. Eu não sei explicar porque essa sincronicidade. Tem que examinar a pose dele nessa história. Né? Eu não entendo. Agora, o mais fantástico foi a estética numérica dele de observar isso e constatar isso. Mostra que você tem uma habilidade de estética numérica. A estética numérica é isso, é você olhar assim, o genérico e pensar alguma medida que traga para você algum resultado de simetria, que na verdade isso é uma simetria, né? Você já tinha visto isso? E que ela está quase sobre a mesma reta, né? Mais um outro particular que está quase na mesma reta. A reta que liga a central das 20 turbinas e o extremo oposto da cataratas, né? É quase que passa aqui em cima, né? Mais essa, né? Então durma com essa. É bem intrigante mesmo. É intrigante, é uma coisa estética, mas é uma estética que. Agora, se você for estudar o Google, a nossa compreensão, né? Esses são os processos da estética geográfica e geopolítica. E o que é esse quase passa aqui em cima? Não, mas o que é quase? Fica onde esse quase? Agora. Bom, ela está perguntando quase. Que quase é esse? Pelo mapa do Google, né, que tem os seus erros, né, tem um limite, você tem que trabalhar com um certo limite de erro. Ele passa, eu fiz o cálculo lá, ele passa aqui na esquina, em cima desse clube aqui que tem na esquina da Felipe Vanche com a Rua da Cosmoética. Quer dizer, quase passa no sentido de estar mais ou menos quase 200 metros, né, distante. Então, poderia se falar que passa em cima se eu considerar uma margem de erro um pouco maior do que a minha. Mas se não considerar, passa em cima. Então a coisa coincide uma coisa e coincide outra. Agora eu quero te falar uma coisa. Essa esquina que você falou, durante uma temporada havia muita aquilo que o povo chama de ingresia ali. Então eu fui para lá várias vezes e comecei a soltar energia de todo jeito. Atualmente lá está mais limpo. Eu vi batidas, assalto, um monte de condições, tudo justamente parava na esquina. Você está entendendo? Durante uma boa temporada, depois parou. Agora, uma das hipóteses que a gente pode levantar é o seguinte, que a escrita dessa geometria
é extrafísica. E pode ser que as pessoas aqui tenham tido as intuições já como uma certa influência do que já estava escrito no extrafísico. A primeira coisa que chamou muita atenção ali é que eles tocaram um incêndio lá na esquina, pegou na mata. Deu um problema, até recuperar demorou. Isso foi a primeira coisa que chamou atenção. Depois eu comecei a ver que toda de sexta para sábado, que é o fim de semana, tinha alguma ocorrência ali. A hora que aquilo aconteceu, 3 sextas para sábado, em seguida, eu comecei a olhar o ambiente. Então teve época que eu saí e ia para lá. Começava a jogar energia para ver o que ia acontecer. Então, jogava energia na placa, na outra coisa, nas árvores da mata junto, sabe, no passeio, e ficava. Atualmente não tem mais nada. Agora, a gente via que tinha alguma coisa quando algum carro parava perto, de olhar que tinha alguma coisa. Agora, teve acidente, gente se machucou, carro estourou ali dentro, teve assalto, tudo ali, tudo na esquina. Pois é. Né, Rosa, a gente sabe que primeiro, por exemplo, que o Newton, né, quando começou a medir as órbitas e tudo mais, ele começou a fazer a medida, né, depois de uma medida surgem as pretensas coincidências, né, entre aspas, e daí você começa a levantar uma coisa. Eu acho que, como você disse, vai ver que existe alguma estética para-estética que a gente não caiu a ficha ainda, não entendeu ainda, né? Eu acho. Não, existe também a estética camuflada. Eu peguei do iPad, fui olhar minha casa, ela não aparece, só aparece uma parte branca, mais nada. Só tem verde em torno, ninguém vê que tem uma casa. O Everton lembrou que a placa da Conscienciologia está bem naquela esquina ali, bem onde ele escreveu. Exatamente a localização da placa também. É mais uma coincidência. Agora, Rosa, realmente eu percebi no seu verbete muita estética também dentro da forma de fazer, né? Quer dizer, é muito interessante esse processo. Agora, a gente está falando é por causa da barba dele. Você já viu a barba dele? Como é que é a estética? Olha lá. Olha lá. O processo é esse. Na trinomiologia... Eu acho que ele escova a barba todo dia. Com certeza. Na trinomiologia, professor... Não, a barba dele é impressionante. Já pensou quando ela ficar branquinha? Isso vai ficar uma coisa impressionante. Na trinomiologia, na página 33, na terceira linha, está ali o trinômio estado físico, dados, estados semânticos, significados, estados estéticos, feitos. Podia falar um pouquinho disso? Sim. Esse estado físico, que são os dados, é aquilo que já está pronto na natureza. Né? Os estados semânticos são os significados que aquilo tem e os significados que a gente atribui a eles. E os estados estéticos são aqueles produtos nossos de beleza, de estética que a gente vai fazendo. Então, esse trinômio é um trinômio, vamos chamar assim, de composição de tudo que pode influenciar aí nossa relação estética com o meio. Não sei se... Tá? Então, é o que já foi dado pela natureza, que já está dado, o que significa, ou o que a gente dá de significado, e o que a gente produz. Obrigado. Amanhã é autodireção paragenética. Opa! É o Pedro. Vocês aguentam aí que vai ficar pesado o trabalho, alto nível. Oi. Roberto aqui atrás. Sim, fala, Roberto.
Rosa, gostei muito do verbete e queria fazer algumas observações aqui. Sim. Eu ia sugerir, se você acharia que é o caso, colocar aqui na fatologia, especificar a simetria bilateral e a simetria radial, que estão presentes na natureza. Você fala de simetria várias vezes, mas talvez fosse o caso de colocar os dois tipos que existem. Tá, vou anotar aqui, tá? Bricamento também. Para ver se é o caso. Outra coisa, na página 35, na primeira linha, em figura, você fala dos fractais. Tá bom. Sim. Eu penso que a questão dos fractais gerados em computador, eles são secundários. Eu acho que o mais importante são os fractais que estão presentes na natureza. Não sei o que você acha disso. Sabe o que é que eu botei aqui? É porque a estética numérica, ela tem essa característica de ser a construção de algoritmos, de equações matemáticas que geram a produção de estética. Então, esses fractais aí, gerados pela computação, eles são os exemplares, assim, da estética numérica do ponto de vista intrafísico. Entendeu? Representativo é a representação numérica, por isso que eu coloquei, mas a gente pode colocar, porque assim, depois disso eu coloquei em várias situações, situações de encontros na natureza, entendeu? Sim. Então, no caso dos fractais, eu tinha privilegiado isso, mas eu acho que pode acrescentar aqui também. Entendeu? Eles foram descobertos em estruturas da natureza, né? Foram inspirados, né? Mas assim, o que eu acho assim, o que eu vi assim de grande importância nessa estética numérica, né, das grandes importâncias, são dois níveis essas importâncias, sabe? Uma que é de você conseguir produzir matematicamente a estética, então são os sons acústicos, são as questões da teoria da informação, com a questão das imagens, né? Os filmes agora, praticamente, são todos eles produzidos computacionalmente, né? Muitos deles. Enfim, esse é um lado. O outro lado, que é a outra vertente mais conscienciológica, é aquilo que a gente já comentou, que é esse exercício da gente começar a olhar a natureza e abstrair da natureza o belo, o número ali dentro, a formação, a relação numérica que existe nele. Aquilo a gente vai aumentando cada vez mais a capacidade da gente de autoconsciencialidade também. Então, são dois vieses aí. Nesse caso aqui do fractal, a gente pode botar as duas coisas presentes na natureza também. Um fractal que eu acho lindíssimo é quando você está no avião, que você vê a água do litoral, né, da areia, assim, que vai e volta, assim, faz uns fractais lindinhos ali. Mas, enfim, eu vou ver aqui. Vê se você acha que é o caso, né? Outra coisa, aqui na mesma página 35, o item 9, música, no final do parágrafo você fala da teoria das cordas harmônicas. Eu não sei se isso é um sinônimo, mas é que eu conheço por teoria da série harmônica. Pois é, isso eu procurei também, até foi hoje, que eu também fiquei cismada com isso, da onde que eu tinha tirado cordas harmônicas, e eu achei... É a teoria das supercordas, né, que é uma outra teoria. Também tenho, mas eu achei... mas eu achei isso hoje. Cordas harmônicas, é uma maneira de colocar. Que vem através do instrumento de cordas. Eu uso mais série harmônica, mas isso aí também mas eu vi hoje, eu também tive esse mesmo problema, que essa mesma indagação que o Roberto teve aí, eu tive hoje de manhã. Eu fiquei procurando. Eu achei, mas eu acho que também não é usual, não. Mas agora, ele entende estética, ele mexe com borboleta. Mas ele entende, eu botei negócio de borboleta aqui também. Borboleta é muito sério. Borboleta ele é considerado... Agora, ninguém falou nada da... É só pegar o processo do abecedário das borboletas. Elas entendem aritmética. Como é que elas têm os números nas asas? Pois é, né? Onde é que eles arranjaram aqueles números? Vocês já viram? Tem as letras, números, tem tudo. De onde apareceu aquilo? Quer dizer, existe algum Euler dentro dos devas. Pois é, falar que em Euler, toma ninguém conta perguntou dos coleópteros. Tá certo? Então, ninguém perguntou sobre a equação de Euler, que está aqui. Sim, não, mas todo mundo tem medo disso. O Euler, falou em Euler, todo mundo tem medo, todo mundo recua.
Então, ninguém pensou. Ninguém é retirada da laguna. Ó, duas coisas que eu estou Fala aí para você não ficar frustrada. Duas coisas. E a equação de Euler? Duas coisas que eu achei que iam perguntar. Era a equação de Euler e a coisa da frase enfática que eu coloquei aqui. Não, só a frase enfática está faltando. Ela não está perfeita. Não. Eu ia falar, mas ela está faltando um ponto. É o item, professor Paulo. Eu não disse nada, eu fiquei quieto. É o item que eu coloquei aqui da frase enfática. Que é assim, ó. Agora eu não vou achar agora aqui a frase enfática. Frase enfática é lá no fim. Página 35, é no texto, né? Que tem 7. Ah, tá, na geometrização, tá certo. Porque assim, engraçado que eu estava estudando a teoria de Benz, né? Sobre microestética e macroestética. Benzina. E aí eu vi o seguinte, quer dizer, macroesteticamente falando, a retangularização perfeita, o fato de ser em 4 linhas e o fato de ser em letras garrafais é uma visão, é uma análise macroestética, que você vê o todo assim. Microesteticamente falando, é você procurar ver se não deixa viúva ali, ver se você tem uma sete pedal ali, entendeu? E aí tem eu consegui entender isso, achei ótimo. Já o processo da proporcionalidade, que é o resumo de tudo que você escreveu. Aí eu tentei ver. Tem até um verbete que você citou. É. A proporcionalidade aí é muito séria. A proporção. Agora, com relação não sei se dá tempo ainda, do número da equação de Euler, ela é considerada uma das mais, assim, belas, importantes. Elegantes, porque ela liga... E aproximadas da perfeição. Ela faz uma ligação... Assim, aonde eu peguei, tem pessoas que falam, né? Que é só comparado com a equação de Maxwell, do eletromagnetismo, nem conheço bem essa equação. Mas por que essa equação ela ficou muito... assim, muito em evidência, muito badalada, assim, né? Porque ela une vários elementos da matemática que são, assim, cruciais. Então, ela pega o número, ela tem dentro dela o número 0, que é o elemento neutro da adição, tem o número 1, que é o neutro da multiplicação, os neutros são os evoluciólogos, né? Então tem o evoluciólogo da adição, o evoluciólogo da multiplicação. Isso. Tem o número π, que é a razão entre a circunferência e o diâmetro, que é uma outra razão estética linda que eu acho. Tem que colocar que π não é picareta, não. Não. E é interessante que as duas razões estéticas, elas são irracionais. É engraçado isso, né? É até uma ironia isso, né? Que vem da razão e chama-se irracional. E liga também, o π está muito relacionado com a trigonometria. O número i, que é o imaginário, que é o complexo, né? Que também foi um registro que o Euler fez também. E o número e, que é o neperiano, que esse é do Euler, é o nome do Euler, né? Que ele que estabeleceu isso daí. Então ele liga tudo isso aqui. Agora, essa equação aqui, ela é também relacionada, ela é um caso particular de uma outra equação, que é uma equação que gera também a ligação entre a trigonometria e os números complexos. Olha, ó, isso e ela mostra é utilizada que ele era cosmovisiológico. Olha só, eu estava fazendo ilações, né, professor Valdo? O Descartes, o Euler, eles são personalidades muito próximas, porque nessa questão de unificar muita coisa. O Descartes, quando ele fez aquele sistema de eixo cartesiano, uma coisa simplíssima, o x, y, né? Ele uniu grandes áreas da matemática, que foi a geometria com a álgebra com a análise, que era assim um mundo assim, né? E o Euler, ele uniu muita coisa da matemática. Essa equação aqui, ele une vários conjuntos da... Então, eles têm mais ou menos. Outro que tem a mesma característica assim é o Euclides, na época dele lá, que pegou tudo que havia de geometria e sistematizou tudo. Aí eu fiquei pensando, sabe, já numa visão assim progressiva, se eles não teriam alguma coisa a ver um com o outro. Às vezes pode ser os mesmos, algum cara. Eu pensei, eu estou pensando. Agora, quem deu as cartas foi o último. Né? Foi o René Descartes. Mas olha, parabéns pelo verbete, segundo o que a Tânia falou. E nós esperamos os outros 100, o mais depressa possível. 100 com C, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado.
as pontuações de hoje: 63 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 31 votos presenciais e 7 votos online. Os recados de hoje: a Alzira sobre o curso Consim Cobaia, a Rosiana, palestra pública da ACIP, a Rose e a Luimara sobre técnica de mais um ano de vida, a Neide e a Mi sobre a Semana de Reeducação Consciencial e a Eliane sobre o curso Higiene Consciencial. Tarde. Gostaríamos de convidar as pessoas que têm interesse em aprofundar suas autopesquisas para o curso Consim Cobaia, que acontecerá neste sábado, dia 6 de agosto, das 15 às 20h30. Aproveitando o verbete da Rosa de hoje, no item consciencialidade, ela coloca equação, autocompreensão e intercompreensão, através do instrumento conscienciograma. Então, lembramos, quem gostaria de aprofundar um pouco mais a sua autoconsciencialidade, venha participar conosco do curso Consim Cobaia, neste sábado, dia 6 de agosto. Maiores informações e inscrições na recepção do CAE. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Com satisfação que venham convidá-los a participarem nesta quarta-feira, amanhã, dia 3 de agosto, da palestra pública promovida pela ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, que estarei ministrando no Shopping Catarata JL, no 2º piso, na sala de reuniões do shopping, no horário das 19h21, com o tema Vida após a morte. Aguardo a presença de vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero convidá-los para o curso Técnica de Mais um Ano de Vida. Esse curso é um curso modular que acontecerá em 4 módulos a partir do dia 26 de agosto. Os demais encontros serão no dia 19 e 20 de novembro e 14 e 15 de abril de 2011 e 1º e 2 de setembro de 2012. Estamos aqui com a professora Luimara Schmidt, que é uma das professoras do módulo 2. Bom, pessoal, o convite é bem específico para quem tem algo que queira trabalhar definido em um ano. Aplicar a técnica de mais um ano de vida é uma oportunidade que você está dando de catalisar a sua evolução. E principalmente se você tem já definido um gargalo que você está há alguns anos trabalhando, por que não aproveitar esse momento e o fluxo de um grupo que nós contaremos com 12 professores que também estarão simultaneamente aplicando a técnica. Então nós teremos uma oportunidade única, inédita, onde teremos o sinergismo de um grupo de pesquisadores trabalhando concomitantemente com essa técnica. Bom, o convite é a todos que tenham essa predisposição e possam compartilhar conosco desse momento. As inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC e informações pelo telefone 45 3525 2652. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar da 2ª semana de Reeducação Consciencial. É um evento promovido pela Reprendência em parceria com o CAEC. O slogan deste evento é Reaprender para Reeducar. Então, nós falamos a todos que vamos estar imersos em 10 dias da Ciência Conscienciologia, no período de 7 a 16 de outubro. Então, está ficando próximo este evento. Mas quem quiser se organizar, é possível, né? Então, ele inicia com a 5ª Jornada de Educação, que vai ser de 7 a 9 de outubro. E no período que acontece, nos dias seguintes, haverão outros eventos, como cursos simultâneos relativos à parapedagogia, como plano de aula, pré-aula, MBE para professores, cursos sobre itinerância conscienciológica e outros. No dia 12 de outubro, haverá o evento Profilaxia das abordagens dogmáticas. No dia 10 de outubro, Fundamentos da Cientificidade. E dia 14 de outubro, Cientificidade na pesquisa conscienciológica.
E a professora Ami vai falar sobre o Congresso de Verponologia. Então, a ideia desses 10 dias da ciência é que vocês venham a Foz do Iguaçu e possam aproveitar ao máximo, com uma programação intensa, sempre voltada para essa questão da cientificidade da conscienciologia. O final do evento acontece com o 2º Congresso Internacional de Verponologia, e aqui o meu convite é para que, em especial, convite especial para aqueles que vibraram com a tertúlia de hoje, que sentiram aquela comichão no Mental Soma. O Congresso Verponologia vai dar isso para vocês também. Temos algumas conferências sobre criatividade que serão imperdíveis, fora outras, evidentemente, que vão estar discutindo coisas mais do dia a dia, como consciencioterapia, conscienciometrologia. Então está aqui o convite para que todos venham aproveitar desse evento, essa programação intensiva que nós vamos estar oferecendo em outubro. Para maiores informações, busque o telefone 45-3525-2652 ou ainda no site www.reaprendência.org. Participem, estão todos convidados. Você já se sentiu pesado, intoxicado e impossibilitado de trabalhar com as energias? Já se sentiu assimilado e com dificuldades de manter a rigidez pensênica? Se sua resposta foi sim, participe do curso Imersão na Higiene Consciencial, com os professores Eduardo Martins e Rui Bueno. Será sábado, dia 20 de agosto, das 8h30 às 22h. Haverá trabalho de campo, asepsia intraconsciencial, em colchonete. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Autodireção para a Genética, a especialidade Filiologia. O autor, o professor Pedro Fernandes. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.